Vamos abrir a conversa. Como eu dizia no início, tenho junto-se a esta nossa conversa o Nuno Muniz e o Ariane Pasquali, hoje bem-vindos aos dois antes de mais, estão nos estúdios do Porto. Já agora posso dizer, o Daniel está em Lisboa, a emissão está a ser feita aqui a partir de Faro. O Nuno Muniz e o Ariane Pasquali estão aqui a representar também um terceiro elemento da equipa, não é? É um trio, o Tomás Amar, que não está aqui na conversa. Nuno Muniz, comece por si. Como é que conheceu o arquivo.pt? Antes de mais, obrigado pelo convite. Nós conhecemos o arquivo.pt pelo prémio que foi lançado. Tínhamos colegas que já tinham concorrido em anos anteriores, nomeadamente o Ariane. E pronto, foi esse o começo. O Nuno Muniz está a dizer que conhecemos, portanto já está a falar em grupo. Não teve um primeiro contacto com o arquivo.pt individualmente. Nunca passou por lá? Não, já tinha passado, porque me tinham chamado a atenção, porque eu também, como trabalho em ciência de dados e inteligência artificial, já me tinham mencionado a existência e eu já estava a par. Muito bem. Ariane Pasquali, e no seu caso, foi o primeiro contacto com o arquivo.pt também já a partir do desafio do prémio, ou já tinha andado por lá também? Sim, eu já tive a usar o arquivo já faz 1 ano ou 2 anos que eu venho utilizando o arquivo para pesquisas em trabalhos relacionados. E, enfim, esse ano tivemos a oportunidade de trabalhar mais fortemente utilizando o arquivo para a realização desse projeto. Muito bem. Já agora apresentemos o colega que falta aqui, o Tomás Amar, não é? O Tomás Amar. O vértice que fecha este triângulo vencedor. Exatamente. Está a trabalhar, não poderia estar cá. Claro. Já agora aproveito que me apresentem também, peço que me apresentem o Tomás Amar e aproveito para vos perguntar, para percebermos melhor a vossa área de trabalho e porque é que se lançaram para este prémio no arquivo.pt. Vocês trabalham, já percebi que o Nuno disse há pouco, trabalha com análise de dados, não é? Mas... Sim. Portanto, eu sou investigador no INESC-TEC e professor na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. Trabalho essencialmente com inteligência artificial. O Tomás Amar, que não pode estar cá, é engenheiro de software na Hostel World. E o Ariane Pasquali é investigador do INESC-TEC também. Muito bem. Portanto, já eram colegas, não é? Não se juntaram propriamente para aqui para o prémio para concorrer. Os três já amigos de longa data. E, enfim, a longa data também trabalhando com análise de texto. E o arquivo proporciona muitos dados para trabalhar em cima. Então, muito bem. O que é que, exatamente, entrando agora na questão da vossa candidatura e do prémio que pensaram, olhar para o arquivo e pensar num prémio, há milhares de hipóteses, imagino eu, à frente de trabalho com aqueles dados. Como é que chegaram a este meuparlamento.pt, assim que se chama a app? Exato. Na verdade, nasceu num almoço, a beber um fino. A gastronomia portuguesa é muito estimulante. A mais pura das verdades é esta. Nós sabíamos da existência do prémio, o arquivo.pt. Sabíamos que as candidaturas iriam abrir em pouco tempo e tivemos um almoço em conjunto em que falámos sobre várias possibilidades. E, no entretanto, a conversa evoluiu para o que se passa em Portugal, para o que se passa no Brasil, Bolsonaro, coisas assim. E começou a surgir a questão da memória, ou seja, de não nos lembrarmos sequer do que é que foi votado no dia anterior, muito menos na semana passada, que os ciclos noticiosos são tão rápidos que uma pessoa não consegue memorizar nada e que o arquivo.pt tinha toda a informação sobre aquilo que é decidido no país. É uma das grandes contradições das sociedades de hoje, não é? É a avalanche, o tsunami de informação que temos todos nós à nossa volta e a volatilidade dessa informação. Para já, porque muitos de nós não conseguimos processar toda, não é? Mas percebo isso. E então, desviei da resposta. Como é que se chega ao meu Parlamento? Vou dar aqui o Ariane. Sim. Podem entrar os dois, não estou aqui a fazer pergunta em outra. A conversa é a 3. Sim. Diga. Um dos principais objetivos também é utilizar o arquivo para produzir e realizar o projeto do arquivo.pt foi que apesar de que podemos analisar as propostas que são divulgadas no parlamento, não podemos julgar propostas que foram levadas a debate há anos atrás, 10 anos atrás, com as lentes de hoje. Sim. Extremamente interessante se pudéssemos analisar como estava o contexto de Portugal naquele dia, naquele determinado momento, né? Por exemplo, quais eram as notícias que estavam
postas nas fontes noticiosas em Portugal em 2011, quando foi levado ao parlamento uma proposta sobre qualquer assunto, eutanásia, não sei. Então era interessante ver como... em que contexto assunto... é que aquele debate aconteceu? Exatamente. Sim. Então, a gente e esse contexto de repente estava lá no arquivo.pt. Exatamente. E acho que é uma das acho que é mesmo uma das coisas mais importantes que este projeto tem, é que nós, a parte de dar o contexto noticioso, pelo menos acho que é muito potente, porque realmente deixa as pessoas olharem para as capas do jornal, de vários jornais, para algumas notícias, se existirem, e realmente perceberem o que se passava no país e qual era o contexto naquele momento de votação. Já vamos percebendo alguma coisa da app. Ela já está disponível, volto a dizer, simula o Parlamento, coloca-nos, desafia-nos, cada um de nós utilizadores, a colocarmos no papel de deputados, não é? Podemos entrar até nas votações e combinar, fazer um bocadinho um jogo, tanto quanto eu percebi, não é? Eu posso votar e ver como é que essa minha votação está de acordo ou não está de acordo com aquilo que foi votado pelos vários grupos. Sim, enfim, para começar, nós tínhamos uma discussão, ou seja, no processo de chegar a esta aplicação, nós estudámos algumas das coisas que existiam, nomeadamente aqueles surveys de posicionamento ideológico, etc. Sim. E descobrimos alguma informação sobre o enviesamento que essas coisas têm, e às vezes o objetivo que têm não era aquilo que nós queríamos. Nós queríamos, enfim, como foi dito, simular o Parlamento. Não existem maneiras perfeitas de o fazer. A que nós encontramos foi de ir desafiando as pessoas para responderem a 10 questões. E essas 10 questões são propostas que foram apresentadas e votadas no Parlamento. Portanto, votam a favor, votam contra, abstêm-se, podem aceder ao sumário. Sim. Se não tiverem maneira nenhuma de saber como votariam, tem um botão de não sei que podem pedir até 3 novas propostas, e no fim ficam a saber que partidos é que votaram de maneira mais semelhante a si próprios. E acho que esse é, enfim, sem qualquer pretensão de dizer deviam votar neste partido ou algo assim do género, não tem nada a ver com isso. Sim, claro. Conhecer para 10 perguntas, enfim, não é propriamente uma amostra o mais representativo possível, mas que permite as pessoas irem conhecendo aquilo que foi decidido sobre as coisas. Eu tenho a app aqui à minha frente, entrando agora, por exemplo, a primeira pergunta é: assegura a liberdade individual de cada pessoa para contrair casamento, eliminando o prazo internupcial previsto pelo artigo 1605 do Código Civil. Isto é uma proposta de 2017. Portanto, eu agora vou escolher aqui se voto a favor, contra, se me abstenho. Exato. E depois tenho uma indicação. Eu vou por aí fora, não é? Exato. Quer dizer, tem duas opções. Pode carregar no botão ou pode fazer estilo Tinder, arrastar para a direita ou para a esquerda ou para baixo. Exato. Já percebi isso também, até que venha outra hipótese. Portanto, tenho aqui um conjunto de 10 perguntas a que vou responder e depois vou ter um resultado das minhas respostas. Exato. Ou seja, durante a resposta, se quiser mais informação, basta carregar em cima do texto que lhe aparece um pequeno excerto. Sim. Ou carregar, não sei se não souber mesmo como responder, mas muito sim, bem. Ou seja, chegando ao fim, o que lhe é dito é: para estas 10 propostas, a votação destes partidos foi a mais semelhante à sua. Exatamente. E portanto, eu já avancei aqui um bocadinho, fazendo um bocadinho de batota, não é? Não respondendo, até que chega uma parte em que os meus votos se relacionam ou são relacionados com a votação do Bloco de Esquerda, neste caso do PCP, dos Verdes, por aí fora. Ou seja, aqui tenho que a recomendação foi da autoria do PS, foi votada em 2017, por aí fora. É aqui que entra o arquivo.pt, não é? A informação. Exato. Quer dizer, o arquivo.pt é utilizado em toda a aplicação. Sim. Incluindo as propostas, nós vamos buscá-las através As perguntas que estão aqui são feitas já em função dos dados do arquivo. Toda a informação que nós utilizamos foi a partir do arquivo.pt. Muito bem. E só um esclarecimento. Nós estamos aqui, tem aqui propostas de quando e até quando? Desde que o arquivo tem referência de web desde 96 até aos dias de hoje, ou não? Qual é o vosso espaço temporal aqui na aplicação? O espaço temporal que nós conseguimos coletar através do arquivo compreende propostas votadas a partir de 2010.
que foi de 2010, quando o site do Parlamento passou a publicar as propostas no seu site, e o arquivo foi capaz de coletar e guardar essas informações. Muito bem. Então, de 2010 até 2017, ou até o que o arquivo tiver disponível. Pode ser ano que vem, enfim, muito bem. 2018, enfim. Daniel Gomes, começamos a perceber aqui como é que tudo isto faz sentido e como é que esta aplicação chega ao primeiro lugar da classificação deste ano. Isto tem tudo a ver com o arquivo, é esta a ideia dos prémios, não é? Sim, é isso. Portanto, o nosso objetivo e o único requisito do prémio arquivo.pt é que as pessoas façam trabalhos utilizando o arquivo.pt, e o Parlamento utilizou, portanto, de uma maneira extremamente original, do meu ponto de vista, e portanto é isto que se pretende. Exato. E agora estava aqui a colocar uma questão interessante, porque não conheço todas as aplicações premiadas, já há revisionista.pt, já falaremos delas. Mas, por exemplo, o que o Ariane Pasquali estava a referir é interessante, porque este espaço temporal em que a aplicação se move implica uma relação íntima com o arquivo, como ele há pouco dizia. Se o arquivo crescer, esta aplicação concreta também pode crescer, não é? Sim. Há aqui uma espécie de parceria, não sei se há uma parceria direta entre vocês, ou o meu Parlamento.pt pode trabalhar autonomamente sem precisar do arquivo. Precisar no sentido de trabalhar equipas com equipas, não sei se isso aconteceu, se não. Não. Portanto, o que nós fazemos para os prémios, nós não estabelecemos parcerias, portanto nós temos métodos de acesso que disponibilizamos publicamente, as chamadas interfaces de programação de aplicações, ou APIs. Sim, era essa a minha dúvida. Exato. Para a construção, o Nuno e o Ariane podem explicar isso, para a construção houve uma altura em que vocês precisaram de contactar a equipa do arquivo, ou não? Não? Pronto. É assim, nós estamos cá, somos um serviço público, com o dinheiro dos contribuintes, portanto nós estamos cá para ajudar todas as pessoas, quer concorram para o prémio ou não, portanto podem contactar-nos, nós teremos o maior prazer em ajudar. O arquivo é aberto, não é? Eu estava a pensar até nas questões mais técnicas, porque sei, o Daniel já explicou isso várias vezes, há aqui para quem quer fazer o estudo, há aqui plataformas à portas até junto da própria programação com que trabalha o arquivo, que está acessível, mas podia eventualmente, do ponto de vista de construção de software, ter havido um contacto do Nuno, do Ariano ou do Tomás, não? Mas nem isso foi necessário. Não, até gostava de acrescentar sim. Só o seguinte, é que realmente o arquivo.pt tem uma documentação excelente para utilizar os seus, ou seja, o arquivo.pt, toda aquela base de dados, quer a nível web, não é, da interface que tem, quer a nível das APIs para aceder a informação de uma maneira mais automática, está tudo, ou seja, nós não sentimos qualquer necessidade de contactar, porque realmente a coisa estava bastante facilitada e, portanto, essa questão nem nos surgiu. Já agora, antes que o tempo comece a fugir, Daniel Gomes, vamos aqui falar dos outros premiados. O segundo lugar, que é uma ferramenta online, também parece muito interessante, não é propriamente dirigida agora ao grande tema das fake news, mas se calhar anda lá perto. Este revisionista.pt. Sim, Daniel. O melhor realmente era entrevistarem também estes vencedores. Fica aqui na agenda, fica esse compromisso de falarmos mais especificamente sobre e com mais detalhes sobre estes projetos, que são muito interessantes. Mas para já, só para deixarmos aqui referidos os 3 premiados, não é? Sim, bom, então, em relação ao revisionista, é um serviço que está publicamente disponível em revisionista.pt e, portanto, ele identifica alterações que são feitas nos artigos ao longo do tempo. Isto porquê? Porque ao longo do tempo as notícias online evoluem. Isto é um paradigma diferente do paradigma do papel. Ou seja, o papel anteriormente, não assim tão distante, mas vejo que há 20 anos atrás, a notícia era muito escrutinada, depois era publicada e depois pronto, já não havia nada a fazer. Se tivesse erros, paciência. Estavam ali para a história, para a eternidade. Exatamente. E hoje em dia, com os meios online, os meios de comunicação social conseguem dar a informação ou distribuir a informação que têm naquele momento muito mais rapidamente e ao longo do tempo, à medida que aparece nova informação, pode ir completando as notícias ou até corrigindo algum tipo de incorreção que tenha acontecido e conseguem assim ser muito mais dinâmicos e dar a informação num tempo muito mais próximo do real.
por vezes é importante ver ao longo do tempo o que é que se alterou e como é que as notícias foram evoluindo, e é isto que o revisionista permite fazer de uma forma bastante rápida e acessível. Porque essas alterações normalmente não ficam lá guardadas no jornal que as faz, que as vai atualizando, normalmente vai ficando sempre a última, não é? Pois, exatamente. As outras estão algures, e é aí, nesse algures que entra o revisionista.pt, não é? Se bem percebi. Exatamente. Portanto, os jornais, alguns poderão até aguardar, mas não tem publicamente todas as versões, porque isso importa manter sempre acessível a mais atual e mais completa possível. Claro. No terceiro lugar, temos aqui um outro trabalho muito interessante, discursos públicos sobre violência em privado, da autoria, já agora dizemos aqui o nome dos autores, do revisionista.pt, Flávio Martins e André Mourão. Este revisionista.pt é sítio na internet ou é app também? Não é app. É um site. Não, tem um site na internet e tem uma extensão para o browser. Sim, muito bem. E temos então o trabalho de discursos públicos sobre violência em privado. Achei muito interessante esta abordagem da Zélia de Macedo Teixeira. Sim, portanto, é uma coisa que eu gostava aqui de destacar, que é o seguinte. Portanto, os dois primeiros classificados são aplicações informáticas e nós também, pela origem do arquivo.pt, criou-se talvez assim uma ideia que o Prémio Arquivo.pt é para desenvolver aplicações informáticas. Exatamente. E não é de todo o caso, Exatamente. ok? Portanto, este trabalho da professora Zélia é um exemplo disso. Portanto, é uma professora da área da psicologia e fez uma análise sobre notícias na comunicação social, portanto, os chamados estudos dos mídias, não é? E, portanto, qualquer pessoa que utiliza as nossas interfaces de utilização, estão disponíveis no arquivo.pt, pode fazer um trabalho sobre qualquer assunto utilizando o nosso acervo, e estes trabalhos são igualmente valorizados em par com as aplicações informáticas. Portanto, o júri... Pode ser uma apresentação pública, uma tese de doutoramento, enfim, Sim, pode ser sobre qualquer assunto. Sobre qualquer assunto, exato. Sim. Portanto, eu gostava só de destacar isto trazer para não ficar a ideia de que, já que estamos a falar de uma plataforma informática, que só se candidatam ferramentas informáticas. Exato, acho que ficou bem claro. Não é necessariamente assim. Não. Muito bem. E como é que foram avaliados estes prémios? Até para perceber o nível de participação, de projetos que vos chegaram. Se calhar às vezes é sempre discutível e difícil de escolher 3, porque há muitos que ficaram aqui à margem, mas que são muito válidos também, não é? Sim, é verdade. Nós temos... é só a segunda edição que estamos a fazer do prémio, e nós na primeira ficámos surpreendidos com a qualidade dos trabalhos, a originalidade e a diversidade, e no segundo ano não se esgotou a criatividade e portanto tivemos novamente trabalhos muito interessantes. Portanto, o processo... as candidaturas abrem em janeiro, portanto isto é um prémio que passou a ser anual, foi aprovado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia para passar a ser um prémio anual. Portanto, as candidaturas abrem normalmente em janeiro e fecham em maio, e os vencedores são conhecidos em julho. Portanto, a submissão é feita através de um texto que descreva o trabalho e um vídeo de 3 minutos que apresenta também as mais-valias do trabalho. A avaliação é feita por um júri externo. Ok? Portanto, nós convidamos 4 individualidades de várias áreas que vão escolher quem é que são os premiados. Portanto, não é a Fundação para a Ciência e Tecnologia que escolhe os premiados, é um júri externo que nós tentamos e decidimos que é rotativo. Ou seja, todos os anos é um júri diferente de pessoas de 4 áreas diferentes. Muito bem. O anúncio foi feito no Encontro Ciência 2019, é um encontro muito importante, onde está representada e muito bem a comunidade científica portuguesa. Voltando até um bocadinho ao início da nossa conversa, lembrando os primeiros passos, os sonhos do arquivo.pt, chegar aqui com esta força, porque eu sei que a apresentação foi muito bem recebida, chegar a um espaço como o Encontro Ciência 2019 já é também uma grande conquista, Daniel Gomes. Sim, isso realmente foi algo que eu nunca sonhei, que foi o prémio. Foi lançado pelo Presidente da República. Exato. No Museu da Presidência, que nos deu um grande apoio, e foi entregue pelo Primeiro-Ministro de Portugal. Portanto, isto é algo que eu realmente nunca tinha pensado que pudesse acontecer, que quando eu estava na faculdade em 2001 é verdade. Estava ali. Quando falámos das primeiras vezes, e a Presidência de certeza que também lá tem muita informação no arquivo.pt e o Conselho de Ministros também. Muito bem. Agora, só para irmos fechando, Daniel Gomes, para além dos prémios, só lembrar, as próximas candidaturas começam em janeiro, não é? Exatamente. Do próximo 2020.
comecem a pensar a fazer coisas até lá. Sim, e se não ganharam este ano, podem melhorar o vosso trabalho e concorrer para o ano outra vez. Muito bem. E até lá, entre esta atividade mais específica dos prémios Arquivo.pt, o que é que a equipa do Arquivo vai fazendo? Ok, então nós este ano lançámos o Serviço Experimental de Pesquisa de Imagens. Portanto, podem experimentar. Ele não funciona em telemóvel ainda, vai passar a funcionar em breve, ter uma interface para pesquisa de imagem através dos telemóveis, mas se quiserem usar um computador, podem ir ao arquivo.pt e pesquisar imagens do passado, e nós estamos bastante satisfeitos com este novo serviço que lançámos este ano. E temos também outro que eu penso que é bastante útil, que se chama o Memorial do Arquivo.pt. Se forem a arquivo.pt/memorial, podem ver do que é que se trata, mas eu vou resumir aqui rapidamente. Sim. O que acontece é o seguinte, portanto, os sites têm um tempo de vida e passado algum tempo deixam de ser atualizados e depois passam a ser, a bem dizer, um transtorno para as organizações. Por um lado dão muito trabalho a manter em cima, por outro lado não são atualizados com a informação nova. E muitas vezes são atacados e acabam por ter que ser desligados e a informação perde-se. Então nós arranjámos uma solução para isto. Ou seja, nós guardamos a informação toda dos sites, guardamos esta informação no arquivo.pt, os donos do site podem desligar o site e deixam de ter este encargo e redirecionam então o domínio, o endereço do site para o arquivo.pt. E o site, de alguma maneira, apesar de já não estar no seu servidor original, continua a estar vivo, desta vez no arquivo.pt. Se quiserem ver isto a funcionar, experimentem, por exemplo, www.umic.pt. UMIC, sim. E podem ver como é que isto funciona, que se calhar é mais fácil experimentar do que tentar perceber o que eu acabei de dizer. Isso é muito interessante, é uma espécie de espaço de acolhimento, não é? Assim, de sites que deixaram de ter casa e passam para a vossa casa, não é? É isso mesmo. Mas mais tarde ficam dentro do arquivo, não é um acolhimento temporário, não é? Não, é um acolhimento permanente. Acolhimento permanente, a única coisa que é preciso manter é o domínio original. Portanto, tem que este domínio, o endereço, tem que passar a apontar para o arquivo.pt, mas isto é um custo insignificante em comparação com manter um site em cima. Claro, muito bem. Nuno Muniz, Ariane Pasquali e aqui a representação também do Tomás Amaro, a equipa vencedora deste primeiro prémio da segunda edição dos prémios Arquivo.pt. E agora, vocês já fizeram o que tinham a fazer com o Arquivo.pt ou ficaram desse almoço, foi almoço, não sei se foi almoço, foi jantar, ficaram outras ideias? Eu não sei, Daniel Gomes, quem ganhou um ano pode voltar a concorrer, não é? Não há nenhum impedimento. Sim, portanto, o prémio é atribuído a trabalhos, não é? A trabalhos, a pessoas. Sim. Daí que seja a mesma equipa possa concorrer com um trabalho diferente. Muito exatamente, bem. Não pode concorrer com o mesmo. Claro. Nuno Muniz e Ariane, era essa a minha dúvida, a minha questão. Se calhar, de repente, tem sobre a mesa de trabalho muitas mais hipóteses a partir do arquivo.pt, ou para já não? Nunca dizer que não, não é? De qualquer maneira, o trabalho desse projeto está só começando, né? Então, isso alavancou, sem dúvida, a nossa motivação para trabalhar em cima desse projeto, mas posso dizer que onde a gente quer chegar, a gente não está nem em 5% ainda de trabalho realizado. A gente tem muito trabalho ainda pela frente. Mas a partir, dentro do meu Parlamento.pt ou com outras apps, por exemplo? Em cima do projeto Meu Parlamento.pt, né? A nossa ideia é que o projeto abranja muito mais funcionalidades e, enfim, que possa realizar nosso objetivo de aproximar mais as pessoas da democracia. Vocês chegaram facilmente às plataformas, à Google e à iOS, para colocação, porque oficialmente esta app já está lá, assumida pela Google e pela iOS. Foi fácil este contacto? Sim. Enfim, o Tomás também já tinha alguma perícia nessa parte e, portanto, deu um contributo enormíssimo em facilitar todo este processo. Mas sim, enfim, isso foi a menor das nossas preocupações, na verdade. Porque tanto quanto eu vou conhecendo agora até da aplicação e até pelo que o Ariane acabou de dizer, que ainda há muito trabalho pela frente, parece-me que há aqui uma estrutura, uma matriz que não se fecha só na questão do Parlamento. Pode ser utilizada, tem abertura suficiente para este conceito ser alargado a outras áreas que não o Parlamento. Não sei se já estou a imaginar muito. Não, é exatamente aquilo que nós chamaríamos a nossa terceira fase. Sim. Portanto, nós neste momento, e era o intuito e o objetivo, era a questão da memória.
Ou seja, o arquivo.pt é o acervo da nossa memória coletiva online e, portanto, a nossa ideia era utilizá-lo para desafiar as pessoas ao nível da memória política, digamos assim. Diga. Mas aquilo que nós temos planeado é essencialmente duas coisas. Ou seja, uma já para outubro, no pós-eleições, que é o meu Parlamento começar a trabalhar em tempo real. Ou seja, à hora do almoço receber uma notificação a dizer daqui a umas horas vão-se votar estas propostas, como votaria, e depois receber as notificações das votações. Muito bem. E uma terceira fase que seria exatamente o que está a falar. Porque, enfim, nada disto é só o Parlamento. Estamos a falar, por exemplo, de Junta de Freguesia, da Câmara Municipal, dos vários Parlamentos. E quando digo vários Parlamentos, digo mesmo fora de Portugal. Seja, exatamente. Isso é também um objetivo nosso. Muito bem. E o Parlamento, onde é que entra aqui? Agora, já há contactos com o Parlamento? Nós estamos aqui a conversar, os prémios ainda são muito recentes, a aplicação está a ser conhecida agora, mas um dia vocês vão mostrá-la no Parlamento, se é que não foram já, não sei. Não, nós já temos isso em vista, quer Parlamento, quer outro tipo de instituições ou representantes. Porque acho que vale a pena, enfim, explicar nada o Parlamento aos cidadãos, não é? Sim, nada disto é para antagonismo, não é? Sim. Tem a ver com democracia digital e tem a ver com abrir uma nova relação entre as pessoas e o Parlamento, que regra geral é sempre à volta das notícias, não é? E que tem aquele problema que já falámos, não é? Ciclos noticiosos muito rápidos, as pessoas não se lembram e, portanto, isto é quase um apelo, uma chamada às armas, digamos assim, de uma nova maneira das pessoas relacionarem. Claro, muito bem. Daniel Gomes, só para fechar, porque há pouco queria avançar com esta questão, quem nos esteve a ouvir e está a conhecer eventualmente agora o arquivo.pt, mais vale tarde do que nunca, arquivo.pt é este o endereço para que devem seguir e estão logo ali à porta, a porta para entrar num grande mundo. Há pouco quando lhe perguntava das outras atividades, queria sublinhar aqui, porque sei que também vocês fazem isso, não sei se já têm muito tempo, senão, que é a possibilidade de ir junto de escolas, de outras instituições, mostrar, fazer pequenas sessões de trabalho sobre o arquivo.pt. Há também essa vossa área de trabalho, que me parece muito interessante. Sim, vou dar outro endereço, eu estou sempre a dar endereços. De endereço. É o arquivo.pt/forma, em que apresentamos lá o nosso programa de formação. Portanto, estas formações são gratuitas. Nós, por vezes, damos estas formações nas nossas instalações, ali na Avenida do Brasil. Outras vezes vamos às organizações que queiram fomentar um evento desta natureza. Portanto, nós temos quatro módulos. Já aconteceu aqui na RTP. Já aconteceu, é verdade. Exatamente. Já aqui na RTP. Sim. Há 4 módulos, exato. 4 módulos, portanto, há um módulo que é introdutório e destina-se a qualquer utilizador da internet, portanto, explica o que é o arquivo.pt, como é que funciona. Existe um segundo módulo que se destina a pessoas que publicam informação na internet, podem ser webmasters, podem ser gabinetes de comunicação, que explica como publicar informação de modo a que ela possa ser preservada. Portanto, da mesma maneira que quando nós publicamos um livro temos que usar um papel especial se queremos que o livro ainda esteja cá daqui por 10 ou 20 anos, quando publicamos um site, se queremos que a informação possa ser preservada, também existem alguns cuidados que é preciso ter e por vezes não são coisas assim tão complicadas, são coisas tão simples como boas práticas de publicação online, como pôr a data de publicação numa página. É uma coisa relativamente simples. O terceiro módulo é um bocadinho mais tecnológico, tem a ver com as APIs, que já falámos, com as interfaces de programação, e temos um quarto módulo novo, que basicamente é preserve você mesmo o seu site. Ou seja, isto pode parecer algo longínquo, mas qualquer pessoa neste momento está à distância de uns quantos cliques criar o seu próprio arquivo da web pessoal e fazê-lo usando normas que permitem que esta informação possa ser preservada para o futuro, possa ser partilhada, possa ser preservada, e nós ensinamos as pessoas a fazer o seu próprio arquivo da web. Como é que fazem isso? Daniel Gomes, obrigado. Até à próxima conversa. Obrigado. Porque as nossas conversas aqui já percebi que vão continuando. Nuno Muniz, Ariane Pascoal, e obrigado por terem vindo falar do vosso prémio. Aqui também em nome do Tomás Amaro, o outro elemento que não está cá para estar a trabalhar. Parabéns pelo prémio. Continuação de bom trabalho. Já percebi também que este é um trabalho em contínuo. Obrigado. Inovação, tecnologia, desenvolvimento, novos projetos. Os Dias do Futuro. Investigadores e outros protagonistas expõem na Antena 1 ideias, inventos e originalidade. Os Dias do Futuro. Os Dias do Futuro.